A gente tem, em imagens de satélites, alguns elementos que são facilmente detectáveis, né? A gente tem as áreas urbanas, que têm uma mistura de componentes muito grande, porque uma área urbana é asfalto, é solo, é vegetação, é água, é prédio, é casa, é telhado, é carro, é tudo isso misturado, tudo junto e misturado. Quando a gente está analisando uma imagem de áreas mais preservadas, a presença da vegetação é quase total, principalmente quando você está falando de grandes biomas, como é o caso amazônico. Você tem a presença de água, dos cursos d'água, e você tem as áreas de solo que aparecem, né, quando do processo de ocupação, de mudança, né, de conversão de uso, ou seja, era floresta e de repente passou a ser solo exposto. E compreender como a vegetação reflete, principalmente num ambiente florestado, é algo extremamente importante para você perceber quando você tem os padrões de mudança. E dentro dessas técnicas de avaliação, a detecção de mudança é um procedimento que te permite avaliar como, ao longo do tempo, as coisas vão mudando. A gente tem um marco no sensoriamento remoto, que é o lançamento do Landsat 1. Foi a primeira vez que se colocou um sistema com dois grandes sistemas sensores ali dentro, um de câmera de televisão e um outro multiespectral muito legal que permitia a investigação de uma série de possibilidades. E nesse início dos anos 70, a gente está falando de 1972, e aí a gente tem em 73, 74 a formação dos primeiros grandes índices de vegetação. Depois, em 77, 76, a gente tem ali também uma movimentação muito grande da comunidade, se debruçando nesses dados multiespectrais e sempre desenvolvendo índices de vegetação. Índices de vegetação a gente pode classificar em 5 grandes grupos, né? A gente, no Reflectância dos Materiais Terrestres, fala sobre os índices, mostra os principais índices de vegetação. Mas o que acontece? Existe uma demanda bastante interessante quando a gente trabalha com vegetação, e eu falo disso com muita tranquilidade, porque eu estou há mais de 20 anos estudando o comportamento espectral das vegetações, as mais variadas. E há uma necessidade constante de se discutir os processos de degradação. O Brasil é conhecido como um país que desmata e queima os seus biomas naturais. Agora, existe uma temática que vem sendo bastante monitorada, que é a questão do garimpo em unidades de conservação e em terras indígenas. E a gente teve, então, um insight em função de uma matéria que saiu no Fantástico sobre minerações, mineradoras que tinham conseguido licenças ambientais municipais para executar garimpo, porém, uma atividade feita em unidades de conservação e que as licenças não tinham valor algum. E uma atividade que movimentou nos últimos anos algo em torno de 16 bilhões de reais. Então, eu estava buscando área, estava investigando territórios indígenas, terras indígenas, para verificar essas questões. Quando saiu essa matéria, eu falei, bom, vamos fazer um workshop de detecção de mudanças por garimpo na Amazônia. E fomos com imagens de alta resolução, né, da constelação Planet. Fizemos, então, um estudo, né, de verificação, só que aí, ao invés de trabalhar com os índices de vegetação, a gente utiliza uma técnica mais elegante, uma metodologia que se baseia numa técnica chamada modelo linear de mistura espectral. A brincadeira é o seguinte: cada unidade de uma imagem de satélite, esse elemento pictorial que a gente chama de pixel, cada unidade dessa, ele é formado por uma parte de água, uma parte de vegetação, uma parte de solo, quando você tem essas misturas. E existem técnicas para você decompor e dizer quanto você tem de água, quanto você tem de solo, quanto você tem de vegetação ali. Então, você faz esse procedimento, que é um procedimento renomado e utilizado por essas metodologias já consagradas. Você aplica esses dados, separa o que é fração vegetação, e aí sim você faz
a detecção de mudanças, né, vendo os vetores de alteração, ou seja, para onde cresce esse tipo de desmatamento. E garimpo, né, nessas áreas, normalmente eles estão associados a leitos de rio. Então, é uma expansão do leito, ele vai abrindo, vai gerando uma mistura ali de água e de solo e retirada de vegetação, e isso vai crescendo ao longo do tempo. Nós pegamos imagens de 2017 a 2022, agora junho, né, que é o último mês que a gente tem completo, e aí a gente faz esse tipo de análise. Ali você teve uma licença municipal, naquele caso em específico, né, um aumento generoso de desmatamento para exploração de subsolo. E aí você cria cicatrizes, né? Você vai criando cicatrizes dentro da mata, numa área que é a unidade de conservação, que deveria ser preservada para gerações futuras, né? Para que as diversidades bióticas fossem preservadas, né? Reflectância dos materiais terrestres é a principal referência em português sobre espectroscopia de reflectância. É isso que confere ao sensoriamento remoto o seu caráter científico. Ele foi escrito pensando numa linguagem que fosse acessível tanto ao estudante, que está se aproximando das geotecnologias num primeiro momento, na sua graduação, como ao profissional que atua na área de sensoriamento remoto há muito tempo. Se você quer entender sensoriamento remoto, como funciona, desde do que é uma transição eletrônica, uma vibração molecular, como é que um fóton mexe com um determinado material e cria uma absorção específica, uma reflexão específica, até coisas como é a resposta em dados de radar, em séries temporais, além dos alvos clássicos de superfície, né? Solo, água, vegetação. E, assim, a gente reuniu os maiores pesquisadores no país sobre a temática. Então, esse livro ele foi estruturado e editorado por 3 pesquisadores da Universidade de Brasília, professor Paulo Roberto Menezes, que é da primeira geração de sensoriamento remoto, professora Tati, que é minha colega de instituto, e eu. Mas a gente tem pesquisadores do INPE, pesquisadores da Embrapa, de universidades, estudantes que contribuíram com suas teses, ou seja, nós juntamos os maiores especialistas sobre a temática para que a gente pudesse escrever um material que fosse acessível a todos, uma grande fonte de consulta, uma das grandes referências.